Abra, por favor, a sua Bíblia em Números, no capítulo 21, no versículo 7. Livro de Números, capítulo 21, versículo 7. Tem gente que faz tanto tempo que lê o livro de Números, pode encontrar uma identidade perdida, alguma coisa. Segundo a minha esposa, tem gente que não gosta de ler o livro de Números porque nunca foi bem em matemática, mas hoje temos que ler o livro de Números. É um dos livros mais poderosos de tipos e tipificações de redenções no Velho Testamento. Nós vamos usar agora uma passagem muito conhecida, a parte onde as serpentes envenenaram o povo de Israel. Números, capítulo 21, 7 e 8. Quem encontrou diz amém. Quem encontrou diz eu estou vivo. Vocês já perceberam mais uma vez, como da última vez, que eu sou um pregador feliz, não é verdade? Eu gosto de uma frase de um pregador que eu gosto muito, que ele diz: não há como anunciar boas notícias sem sorrir. Não é? Então eu vim anunciar boas notícias para vocês. O nosso ministério é um ministério evangelístico. Nosso trabalho é levar a esperança, levar a mensagem de salvação e de cura. Na nossa última cruzada que tivemos lá no Rio Grande do Norte, nós tínhamos no anfiteatro da UFRN 12 mil pessoas, e dessas 12 mil pessoas, mais de 500 pessoas entregaram suas vidas a Jesus, fora os milagres que aconteceram. Temos anunciado o Evangelho em mais de 30 nações ao redor do mundo, e eu creio que hoje Deus fará grandes milagres no nosso meio. Quem crê nisso diz amém. Amém. Capítulo 21, versículo 7, diz a palavra do Senhor: veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar, viverá. Eu quero que você curva a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Pai, nós te agradecemos por tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pelo poder da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas boas novas de salvação. Obrigado, Senhor, por uma vida escolhida por ti para as nossas vidas. Senhor, nós queremos chegar no nível da tua escolha, naquilo que é o melhor para as nossas vidas, naquilo que o Senhor guardou para os nossos corações. Sabemos, Senhor, que há uma vida muito melhor na nossa frente. Sabemos que há diante de nós uma escolha para viver e reinar em vida, em teu santo nome, baseado, Senhor, na tua palavra e no teu sangue que nos cobre. Nós te louvamos e te engrandecemos, porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e porque está aberto o tempo dos milagres sobre as nossas vidas, e nós cremos em o nome de Jesus, que eu possa ministrar conforme me convém, e o abrir da minha boca sejamos alcançados as nossas necessidades nessa noite. E quem crê diz amém. Amém. Queridos, o texto fala sobre um tempo em que o povo de Israel, saindo do Egito, passando pelo meio do deserto, você vai ver que dentre Egito, principalmente da parte oriental do Egito, ou asiática do Egito, para alguns que não sabem, o Egito fica na África, mas tem uma parte do Sinai mais para cima, que é já a Ásia, onde você vai para Israel, e tem muitos desertos até chegar. Israel, por exemplo, é praticamente tudo deserto. Enquanto eles estavam marchando para a terra prometida, diz a palavra do Senhor que por causa da desobediência do povo, preste atenção, tudo o que veio de julgamento ou de sofrimento sobre o povo de Israel e continua vindo sobre as pessoas, é baseado no erro das pessoas e do julgamento vindouro. Naquela época, o povo pecou contra Deus, o povo desobedeceu a Deus. Muitas pessoas, eu dei um exemplo desse da última vez, elas ficam muito chateadas quando elas são julgadas por causa dos seus erros. Por exemplo, as pessoas no Brasil hoje em dia, tem muita gente se revoltando contra juízes que dão a sentença contrária. Mas nós temos que entender que a lei não pode ser quebrada. Nós temos que entender que a lei, ela defende a moralidade, ela defende as coisas boas. E quando a pessoa quebrou, ela vai ser julgada pela própria lei. Então, quando o indivíduo ele é condenado por um erro que ele cometeu, a culpa não é de quem o julgou, a culpa é de quem quebrou a lei. Então, nós vemos no Velho Testamento, claramente, as pessoas não entendem muito, acham que Deus está contra o homem, mas, na verdade, era o homem que estava contra Deus. Nós éramos inimigos de Deus, diz a palavra do Senhor. E porque nós pecamos, o juízo vinha. Nós sabemos que na graça, em Cristo Jesus, nós temos hoje uma saída pelo nosso advogado fiel, Jesus Cristo de Nazaré. Mas eles pecaram, e quando pecaram, diz que veio serpentes abrasadoras. A palavra abrasadora quer dizer que algo queimava quando elas picavam eles. E eles perceberam que o que estava acontecendo era culpa deles, não culpa de Deus. Então falaram: Moisés, olha, a gente errou contra o Senhor e contra ti.
Nós sabemos que o povo está morrendo aqui no deserto e a culpa é nossa. Elas vinham por debaixo da areia, eles não viam. E como se moviam muito rápido, picava eles, e em poucos momentos eles começavam a agonizar. Eu tenho aqui o que acontece quando alguém é picado por uma serpente desse tipo de abrasadora. Eu fiz alguns estudos para poder entender um pouco sobre isso. Algumas serpentes, elas possuem no veneno certas toxinas que são liberadas através da mordida, quando a pessoa é mordida, onde provoca a queda da pressão arterial e, por consequência, a falência dos órgãos. Em outras espécies, o veneno tem o poder de atacar as células vermelhas do sangue, destruindo assim suas veias e causando hemorragias internas e externas. O veneno também pode precipitar a coagulação do sangue, não sendo possível assim o seu fluxo por veias e artérias, causando o indivíduo um tipo de vertigem, provocando um colapso total, levando o indivíduo a óbito. Era isso que acontecia com ele. Com eles eram picados, envenenados e vinham a óbito, queimando nas suas veias, no seu sangue. Mas a palavra do Senhor diz que o povo clamou e disse: olha, nós estamos sendo envenenados por causa do nosso erro. Ora ao Senhor que nos perdoe, nós estamos arrependidos. E a Bíblia diz que Deus teve uma palavra, foi enviada para Moisés. E olha que coisa interessante, Deus usou aquilo que matava para salvar. Vocês já perceberam isso? Deus mandou fazer uma serpente exatamente igual à que estava picando o povo, para representar, mesmo que aquilo era morte, trazer a vida. Então, a morte representava a vida. Que coisa tão interessante. Então Deus mandou colocar numa haste uma serpente de bronze. Aquilo mesmo que matava, Deus mandou colocar no alto, e quem olhasse e acreditasse, mesmo envenenado, porque quem foi envenenado deveria morrer, mas diz que mesmo com o veneno na corrente sanguínea, no corpo da pessoa, ao olhar para aquilo que Deus falou, crendo, o indivíduo estava envenenado, porém não morria. Que coisa interessante. Ele era inocentado da sentença e ele passava da morte para a vida. Quem está compreendendo? Pois bem, o pecado é o veneno. O pecado é aquilo que adentrou em nós. O pecado nos limitou nas nossas vidas. A Bíblia diz que todos pecaram, separados estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso aqui é apenas o que se chama na teologia, aqui nós temos pessoas que estudam, são pessoas estudiosas da palavra, nós temos um termo na teologia chamado lei da dupla referência. Essa passagem, ela se refere a várias partes, tanto do passado como do futuro. Então é algo que está se referindo tanto naquilo que estava acontecendo no momento, como aquilo que aconteceu no Éden, como aquilo que aconteceria em Cristo Jesus. Isso é chamado de lei de dupla referência. Isso aqui é um pano de fundo para o que já tinha acontecido e para o que aconteceu em Cristo Jesus. Lá no Éden, quando o homem pecou, o homem foi envenenado. Quantos sabem como o homem pecou? A palavra do Senhor diz que veio uma serpente no capítulo 3. Então, nós entendemos que o veneno que mata o homem chama-se pecado. Alguém pode dizer amém? Isso é uma verdade. O veneno entrou no homem. A Bíblia diz, não há um justo, não há um só sequer. Isso quer dizer, o homem nasceu para a vida, mas o diabo veio, o enganou. A palavra do Senhor diz que ele deu o fruto proibido para a mulher pegou, ela tomou, deu ao seu marido e os dois comeram. Segundo, um pastor amigo meu, muito engraçado, ele disse que descobriu qual era o fruto proibido. Algumas pessoas acham que é a maçã do amor, né? Eu vou, então, falar de outra coisa para você rir melhor. O pastor amigo meu, ele falou que descobriu que só podia ser um coco. Sabe aquele coco verde? Que você toma água e no finalzinho tem aquela carninha dentro, bem gostosa. Ele falou, só pode ser porque ela tomou e depois comeu. Não era o coco verde, tá? Tomou de pegar, tudo bem? Mas segundo esse pastor amigo meu, era coco, né? Essa foi terrível. Eu vou melhorar. Eu acho que eu estou andando muito com o americano. O americano tem umas piadas sem graça assim. Eu acho que foi isso. Foi isso mesmo. Então, o que acontece? Diga comigo, o veneno é o pecado? Então, o veneno, ele tirou a vida do homem. O homem foi feito para a eternidade. Deus criou o homem para reinar em vida. Colocou no meio do Éden. A palavra Éden significa literalmente um momento na presença de Deus, um lugar na presença de Deus. Isso quer dizer, o homem tinha um lugar na presença de Deus, mas quando ele pecou, o homem foi expulso da presença de Deus. Diz que o homem foi expulso do Éden, diz que o homem não tinha mais direito de estar no Éden.
A palavra do Senhor fala em Romanos 3, versículo 12, eu vou citar muito texto para vocês, mas eu vou parar nos principais. Todos se extraviaram, está falando sobre a humanidade. A uma só se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Preste atenção, por causa do pecado do Éden, o homem é expulso da presença de Deus e todos se extraviaram. Diz a palavra que o veneno pegou o homem. Quando o homem reconhece que está envenenado, Deus vai mandar olhar novamente para algo que ele mandou levantar para dar redenção. Cristo Jesus tomou sobre si o nosso veneno na cruz do Calvário. Cristo Jesus tomou sobre si para nos livrar do colapso iminente. Estando nós contaminados pela toxina da morte e pela vertigem do pecado, Cristo Jesus, Ele nos contemplou com sua própria vida ao ir à cruz do Calvário. Mediante o nosso arrependimento, nós escapamos do juízo e encontramos perdão diante da cruz. A cruz do Calvário é o lugar onde se recebe o antídoto contra o veneno da serpente. A cruz do Calvário é o lugar onde Deus escolheu para levantar aquilo que matava para representar a nossa própria vida. Passamos da morte para a vida. Eu não sei se você lembra do nosso querido Moisés. Moisés nasceu praticamente morto, com um decreto de morte. Quantos lembram que antes dos 2 anos de idade o faraó mandou matar? Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Diz a palavra do Senhor que ele deveria morrer, porque ele era filho dos hebreus. Mas a Bíblia diz que sua irmã o colocou junto com sua mãe, Joquebede, um nome muito bonito para você colocar numa criança que vai nascer. E colocou num rio para chegar no lugar do palácio, e as filhas das concubinas de Faraó pegaram o menino Moisés, disseram que era muito bonito, e disseram, é dos hebreus, vamos chamá-lo de Moisés, porque das águas foi tomado. E Moisés, que deveria ter sido morto e deveria morrer por causa da sua crença, por causa da crença da sua família, preste atenção, se você fizer aquilo que Deus te falou, se você escolher aquilo que Deus falou para você, se você escolher, independente do veneno, independente do pecado, se você escolher aquilo que Deus escolheu para a sua vida, não importa o que foi decretado contra você, se você crê no plano de Deus para a sua vida, até quem prometeu te matar, vai investir no seu crescimento. Eu não sei se você entendeu, mas Moisés nasceu com um decreto de morte pelo faraó, que representava o próprio diabo. Você está compreendendo? E quem foi que pagou o salário à mãe de Moisés para criar Moisés? Foi o faraó. Vocês não estão entendendo, presta atenção. O diabo se levanta contra nós todos os dias, assim como o faraó fez. Num dia ela tem um filho perdido, que deveria estar morto. No outro dia o faraó está dizendo assim, eu vou pagar para você criar seu próprio filho. Tem pessoas com medo da má notícia, por causa do veneno que está sobre nós. Mas eu quero dizer um negócio para você, quando nós olhamos para Cristo Jesus e para a sua cruz, nós somos inocentados, nós somos isentados, e em Cristo Jesus, se o diabo se levantar contra nós, até ele vai pagar para o crescimento das nossas vidas. Um dia nós podemos amanhecer dizendo, olha, algo está acontecendo, parece que está tudo dando errado. No outro dia nós vamos receber para prosperar em Cristo Jesus. Alguém pode dizer amém? Então Cristo Jesus, Romanos 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Preste atenção, Cristo nos amou quando nós éramos inimigos infectados pelo veneno. As pessoas, elas têm umas pregações que eu não sei de onde as pessoas tiram esses pensamentos, que Deus olha para nós por causa da nossa capacidade de fazer algo para Ele. Algumas pessoas acham que não merecem as coisas de Deus porque não fizeram algo para Deus. Então elas acham que o amor de Deus é medido por aquilo que nós reconhecemos em Deus. Então, eu sou um provocador de milagres porque eu mexo com os céus. Essa pregação não está correta, porque os céus se moveram antes de eu fazer qualquer coisa e de nascer. Deus não me ama ou ama você pela capacidade do bem ou do mal que você fez.
Deus não te ama ou não escolheu te curar, te abençoar e te perdoar, porque você é uma pessoa que é fiel a Ele. Mesmo que você fosse infiel, Deus te amaria. A questão é, sabendo disso, você desfruta do que Deus tem para você. Não sabendo disso, você não desfruta do que Deus tem para você. O que eu quero dizer para você é que não importa o que aconteceu, não importa quem você é, não importa o que foi falado, não importa o que foi decretado, Deus te ama mais do que qualquer coisa nessa vida. Deus escolheu te amar quando você nem existia. Ele prova o seu amor por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, diga, pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus nos amou por aquilo que Ele fez, não pelo que nós fazemos. Eu simplesmente tenho que abrir os meus braços e desfrutar do que Deus tem para mim. Eu simplesmente tenho que dizer obrigado pela cruz do Calvário. Eu não tinha merecimento nenhum, eu não fiz nada para merecer. O que eu faço não constrange Deus a me amar. O que constrange é o que Deus faz para que eu possa amá-lo. Ele te escolheu, Ele me escolheu, Ele nos colocou num lugar alto, Ele nos colocou em Cristo por aquilo que Ele fez, não pelo que nós estamos fazendo. Diga, eu fui marcado pelo poder do sangue do Cordeiro. Preste atenção, vamos voltar ao Éden. O homem foi expulso do Éden por causa do veneno. Diga, o homem foi expulso por causa do veneno. O veneno é o pecado, ele tira o homem da presença de Deus. Ele faz com que o homem não desfrute do que ele tem diante de Deus. Mas eu acho interessante, Deus expulsou o homem do Éden, mas nunca tirou o Éden do homem. Eu vou te explicar isso. As pessoas acham que Deus, quando expulsou o homem do Éden, foi muito duro. As pessoas não sabem que Gênesis 3,15 tem algo tremendo ali. Diz que do ventre da mulher, na verdade do fruto da mulher, viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Viria um que ia derramar o sangue para vencer a serpente. Preste atenção, se nós estudarmos Gênesis 3,15, Mateus 21 a 25, nós vamos ver duas passagens falando sobre Jesus como fruto. Fora, se estudarmos Isaías capítulo 11, a Bíblia diz que é o rebento de Jessé, a raiz de Davi. Diga comigo, Jesus é a raiz de Davi. Diga, Jesus é a videira verdadeira. Diga comigo, Jesus é a árvore da vida. Ok, Gênesis 3,15, o fruto da mulher. A semente. O texto original é semente de fruto. Não está falando de fruto de filho. Nós entendemos que é o filho da mulher. Mas o texto literalmente fala sobre um ramo de árvore, um fruto. Já em Mateus capítulo 1, do 21 a 25, quando a prima Isabel recebe Maria, ela diz, bendito é o fruto do vosso ventre. Ela está se referindo ao filho, mas está usando a expressão de árvore, fruto, fruta. Vocês estão compreendendo ou não? Diga, Jesus é a árvore da vida. Então, Deus tira o homem do Éden. Mas o plano de Deus, mesmo o homem infectado com um veneno, foi nunca tirar o Éden do homem. Onde ele escondeu o Éden? O que foi que Deus fez que poderia trazer de volta a árvore da vida? Porque a árvore da vida era o lugar melhor que tinha, lá no Éden. Representava a própria pessoa de Jesus Cristo. Diga, Jesus é a árvore da vida. Quando o homem não podia mais chegar na árvore da vida, Deus fez um Éden no homem para que a árvore da vida pudesse voltar para nós. A palavra diz, o fruto virá do ventre. Deus escolheu um lugar onde não há pecado. Quando uma criança é gerada num ventre feminino, o espírito foi dado por Deus, ainda que o corpo humano seja infectado pelo pecado. O Espírito é dado por Deus, porque é o Pai dos Espíritos. Quando uma criança é gerada no ventre, nós temos uma presença de Deus sendo manifesta. Por isso que dos tais é o reino de Deus, porque a criança ela nasce com o Espírito criado por Deus, sem pecado, sem mácula, sem mancha. Deus habita nas criancinhas, até que um dia ela escolha como Adão o pecado. Vocês estão compreendendo? Deus tirou o Éden do homem, mas nunca tirou. Deus tirou o homem do Éden, mas nunca tirou o Éden do homem. O ventre materno era o lugar perfeito para ele colocar de volta a árvore da vida. E ele nasceu,
para a glória de Deus Pai. E Deus trouxe o Éden de volta, para cada um que quiser estar nele de volta. E a Bíblia diz: achegai-vos confiadamente ao trono da graça. Hoje nós temos um tempo oportuno para receber a bênção do Senhor diante da sua presença. Alguém pode dizer amém? Diga: eu estou no Éden. Diga: eu estou num momento na presença do Senhor. Nós sabemos que o pecado trouxe maldições. Nós sabemos que o pecado, ele fez com que o homem sofresse muitas coisas. A gente sabe que lá na frente é dado a lei, e na lei é descrito as maldições por causa do pecado, por causa do veneno. Veja que eu estou sendo baseado num texto de Números, que fala que eles eram envenenados, e disso eu estou pegando o restante da minha mensagem. Diz a Bíblia que em Deuteronômio capítulo 28, quem já leu Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15, você consegue ler? Um dia eu liguei uma rádio, eu não sei como alguém paga tão caro na rádio, para falar algumas coisas que não tem muita importância. O camarada começou a falar das maldições que viria sobre nós, e ele começou a ler do 15 ao 68, meu Deus do céu, deu uns 10 minutos só de maldição. Você paga caro na rádio para ficar desse jeito, virar a tísica, virar isso, virar aquilo outro, vai acontecer, maldito será na entrada, na saída, tua amassadeira, vai ser isso, aquilo outro, aquilo que veio contra os egípcios, virar contra ti, isso, aquilo outro. Misericórdia, eu mandei desligar o rádio. Estava no carro, não tem condições. As maldições da lei. Era assim, Deus estava mostrando, sem a minha proteção, isso é o que resta para você. Sem o que eu tenho para você, sem você olhar e crer no que eu estou falando, essas são as maldições. Ele diz no capítulo 28, a partir do versículo 1, que será abençoado na entrada, na saída, onde tiveres, onde você for, o teu ventre, a amassadeira, tudo será abençoado, a comida, a água, tudo. A partir do versículo 15 começa a dizer que se não obedeceres à voz do Senhor, tudo será o contrário. Isso quer dizer, a desobediência trazia a maldição da lei. O que era a maldição da lei? A maldição da lei, ela é baseada em 3 aspectos principais. Se nós pudermos resumir tudo aquilo que foi falado, por causa do pecado, o homem tinha 3 quesitos contra ele. O primeiro, a maldição da lei, se revela quando é a separação do homem com Deus. O pecado, o veneno da serpente, separa o homem de Deus. O pecado faz com que o homem, mesmo tendo uma vida espiritual, ele não tenha ligação com a vida divina. Então, a separação para com Deus, o que nós chamamos comumente de morte espiritual, se bem que espírito não morre, mas nós chamamos de morte espiritual. Isso é espiritualmente proveniente do pecado, ou seja, não há ligação entre o espírito humano e a vida divina, sendo o futuro de cada indivíduo a morte eterna. Essa base está em Deuteronômio 28, versículo 20. Segundo ponto, o primeiro era a separação para com Deus, morte espiritual, eternamente desligado de Deus, por causa do veneno. Segundo ponto, a falta de suprimento, ou o que nós chamamos comumente de miséria. Isso quer dizer, eu não tenho ligação com o que é divino e eterno, eu perco em tudo que eu vou fazer. Então, resumindo nas maldições da lei, o segundo aspecto principal era a miséria ou a falta de suprimento, ou seja, não há necessário ou necessário para viver, sendo assim, um indivíduo não consegue seu sustento vivendo uma vida de sofrimento, onde tudo o que intenta fazer não prospera. Deuteronômio, capítulo 28, do 16 a 19. Primeiro, diga comigo, morte espiritual. Diga, separação com Deus. Segundo, diga, falta de suprimento. Diga, miséria. O terceiro ponto principal das maldições da lei, começa tudo pela separação com Deus, são as doenças e as enfermidades. O que seria o fruto da separação divina, da miséria estabelecida. Sendo assim, não existe fonte para que a saúde se restabeleça. Deuteronômio 28, do 21 e 22. O que é interessante é, Cristo Jesus, como foi falado, ele é aquele que foi levantado por Deus, para que tomasse sobre ele a maldição da lei que estava sobre nós. O sangue de Cristo Jesus anula o poder da maldição e aumenta o poder da bênção sobre as nossas vidas. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 14, você conhece lá, a palavra do Senhor, versículo 13, melhor dizendo,
A palavra do Senhor diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldito ou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Diga, ele se fez maldição. Se ele se fez maldição, ele teria que assumir o veneno sobre ele que causava separação para com Deus, miséria e enfermidade. Jesus não podia chegar simplesmente e pagar uma fiança. Jesus teria que sofrer a situação que nós vivíamos. Jesus teria que sofrer literalmente o nosso sofrimento. Jesus teria que ser o nosso substituto exato. Jesus tinha que ser separado de Deus. Jesus teria que ser miserável. Jesus teria que ser enfermo. Mas a Bíblia diz que ele nunca pecou. A Bíblia diz que ele sempre foi rico. A Bíblia diz que ele não tinha enfermidades. Mas o que foi que aconteceu? Ele se fez em nosso lugar. Não fez por ele mesmo. Ele não precisava disso. Ele fez por nossos pecados. Ele fez por nossa miséria e por nossas enfermidades. Algumas pessoas ficam pensando: será que Deus quer o melhor para mim? Será que Deus quer que será que Deus vai me curar? Não, eu creio que Deus vai, eu creio que ele cura, mas será que Ele quer? A questão é essa: o fato de Jesus Cristo ter se feito pecado, se feito enfermidade e miséria, já nos comprova não só que Ele tem o poder, mas que Ele quer. Que Ele não quer você doente, que Ele não quer você na miséria, tampouco você no pecado. Cristo Jesus, Ele quer nos confirmar que quer. Preste atenção, quantos lembram de Marcos capítulo 2, quando um leproso chega para Jesus e diz: se quiseres, pode me tornar limpo. Algumas pessoas pegam esse texto e dizem que o homem não tinha fé. Não, não era que ele não tinha fé. É porque a lei dizia que ele não podia nem estar ali falando com Jesus, ele era leproso. Segundo a lei, aquele homem tinha que estar num lugar, e quando Jesus passasse, ele tinha que gritar: leproso, imundo, imundo. Só que ele chega a Jesus e diz assim: eu sei quem tu és. Na lei diz que eu não posso nem estar falando com o Senhor. Mas o Senhor é o cumprimento da lei. Se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Ele não está dizendo assim: o Senhor não quer. Ele não está dizendo assim: o Senhor tem poder, mas quem sabe. Ele está dizendo: eu sei que o Senhor tem um domínio sobre isso. A Bíblia diz que Jesus, tocando ele, olha que coisa interessante, Jesus não falou primeiro, tocou ele. Tocar, segundo a lei estava errado. Tocar o leproso, você ficava leproso, você ficava imundo. Tocando-lhe. Um leproso não recebe um toque. Um leproso não era tocado por ninguém. Um leproso não tinha um carícia, um carinho, não tinha um toque de ninguém. Jesus foi logo na parte sentimental dele, tocou nele assim, ó. Eu imagino grandes lágrimas saindo daquele homem. E Jesus dizendo: quero ser limpo. Eu quero dizer algo para você. Pode não ser lepra, mas pode ser algo na parte espiritual, pode ser algo na parte financeira, ou pode ser algo na tua saúde. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus quer te tocar hoje. E no toque Ele está dizendo: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Cristo, Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele assumiu tudo que estava sobre nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e pela fé nós herdássemos essa bênção tão maravilhosa. Alguém pode dizer amém? Quando ele assumiu, a Bíblia diz, 1 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo Jesus assumiu a nossa separação. Cristo Jesus assumiu o nosso lugar. Cristo Jesus foi em nosso lugar ao inferno, para que nós não precisássemos ir. Alguém pode dizer amém? Eu tenho um tempinho, então eu vou fazer um negócio aqui. Eu gosto de uma história, eu tenho um seminário bem antigo, que eu gosto de narrar algumas coisas quando Jesus chegou morto ao inferno. Eu gosto de falar sobre isso, porque existem coisas que a gente pode imaginar, tem coisas que não vai ferir a doutrina. Tem pregador que faz assim: eu imagino com a minha cabeça e fala uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, mas a gente pode ir dentro do que a Bíblia está dizendo. Eu imagino quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando Ele assumiu o nosso pecado, Ele assumiu a nossa morte, seu espírito humano recebeu a nossa morte espiritual. O Espírito de Deus se retira dele, e o que é chamado morte espiritual é separação para com Deus. Eu fico imaginando Jesus chegando ao inferno para sofrer no nosso lugar.
Jesus não chegou dando catiripapo em todo mundo. Ele tinha que sofrer o pecado. Eu imagino Jesus em nosso lugar, chegando lá. Mas eu imagino que o diabo, ele não é muito bobo. Ele parece ser. Ele ficou meio que precavido. Tem muita palavra falando que esse homem vai ressuscitar tudo. Colocou guardas, fechou, botou numa sala trancada, deixou alguma coisa lá. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, o Espírito de vida entrou em Cristo Jesus. Isso quer dizer, não na tumba, mas ainda quando ele estava morto lá embaixo. Jesus ressuscitou no inferno, antes de assumir o seu corpo. Alguém pode dizer amém? Fica imaginando que o Espírito de vida entrando no mais profundo abismo, onde Davi falou, se eu estiver no lugar mais escuro, ali tu estás. E eu fico imaginando o Espírito de vida entrando em Cristo Jesus, a luz brotando no meio das trevas, e eu fico imaginando o espírito de dúvida olhando para o espírito de medo. Quando aquela luz começou a brilhar, e eles estavam meio, sei lá, talvez longe, meio com aquela coisa toda, o diabo estava lá naquela reunião, aquela coisa toda, e o espírito de medo olha para a dúvida e diz, dúvida, estou com medo. Eu fico imaginando a dúvida olhando para ele, e eu estou totalmente em dúvida. Será que é ele que ressuscitou? E medo diz assim, não duvida, fica com medo, se ajoelha que ele ressuscitou, e o diabo coça o chifre. Jesus se levanta, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. A Bíblia diz que Gênesis 3,15, ele esmagaria a cabeça da serpente. Eu fico imaginando, porque a Bíblia diz que ele proclamou a espíritos em cadeias, eu fico imaginando Jesus proclamando, Jesus não pregou para o diabo se converter, Jesus não pregou para os demônios se converter, ele proclamou a espíritos em cadeia, entre outras palavras, eu sou o rei, eu sou o filho de Deus, cabeça no chão. Chaves da morte e do inferno. Mas a Bíblia diz que antes disso ele passou no cativeiro. Era um lugar onde tinha as pessoas que acreditavam na sua vinda, mesmo sem saber quem era o Messias. Davi cantou sobre ele. Mesmo sem saber quem era o Messias, Sadraque, Mesaque e Abednego foram salvos por ele. Daniel foi salvo por ele. Eu fico imaginando quando Jesus foi tirar esse povo das suas prisões. Eu fico imaginando ele chegando diante de Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles não conheciam, e dizendo, quem és tu? E ele dizia para eles assim, você não lembra de mim? Eu sou o quarto homem na fornalha. Eu uma vez te livrei, eu quero te livrar de novo. Chegando, vamos buscar Daniel. Chegando lá, Daniel olhou para ele e falou, quem és tu? Ele falou, eu amarrei a boca dos leões por ti, Daniel. Eu estava lá contigo, vem de novo comigo. Eu imagino o encontro com Davi. Quando chegou, estava o rei sentado, e o rei dos reis chegou. Ao olhar, batendo naquela cela, Davi olhou para ele e falou, quem és tu? Ele falou, eu sou o pastor do Salmo 23. Eu sou aquele que tu canta as suas lindas canções. Eu sou o filho do Deus Altíssimo, o rei dos reis. Vem comigo que eu vou te levar. Ressuscita e leva o sacrifício eterno diante de Deus. Alguém pode dizer amém? Vamos pular essa parte, senão eu vou me alongar. Essa definição que Cristo assumiu a nossa morte, assumiu o veneno que estava sobre nós, essa é a principal sentença de inocência que nós temos. Nós temos que acordar todos os dias com um ar de inocência. Nós temos que acordar todos os dias com um ar de merecedores. A graça é um favor imerecido. Quando você já recebeu, você se torna merecedor. Tem gente que merece, porque mereço. Você não merecia. O sangue de Cristo te faz merecedor. O sangue de Cristo te inocentou. O sangue de Cristo neutralizou o poder do veneno. O sangue de Cristo te fez alguém merecedor. Deus olha para você e vê como filho, e todo filho merece algo do Pai. Alguém pode dizer amém? Essa é a confissão todos os dias. Eu sou merecedor do que Cristo fez por mim, porque eu não merecia, mas Ele deu merecimento. Por que o ouro é caro? Porque alguém olhou e disse, vale alguma coisa. Por que você tem merecimento? Porque alguém olhou para você e falou, vale o preço do sangue. Acabou. Próximo passo, ele deveria também se tornar miserável. A Bíblia diz em 2 Coríntios 8, versículo 9, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Ele se fez pobre por amor de vós, para que por sua pobreza vos tornasseis ricos. Cristo Jesus abriu mão de muita coisa para que você fosse enriquecido em Cristo Jesus. Quando eu falo rico, é todas as suas necessidades. Eu não estou dizendo que você vai se tornar um bilionário, você também pode se tornar, mas eu não estou dizendo que todo mundo vai se tornar bilionário. O que eu estou dizendo é que Cristo Jesus supriu na cruz do Calvário. Ao ter tudo deixado, Ele deixou tudo para você.
somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Isso quer dizer, não há situação adversa que você em Cristo não possa resolver. Não há conta em Cristo que não possa ser paga. Não há movimento ou situação em Cristo Jesus que não possa ser sanado. Cristo Jesus colocou em nós a capacidade de receber algo pela fé, quando nós não temos nem condições nenhuma. Cristo Jesus te dá a capacidade de viver uma vida de rei aqui na terra. Ah, mas tem os problemas, tudo. Você acha que rei, ele não tem problema? Você só precisa resolver. Você é que governa. Tudo que acontece contra você, você tem um direito do governo. Você tem domínio sobre a terra. Domínio quer dizer dominus, vem do latim dominus, domínio. Você tem o domínio sobre as coisas, você é dono da situação. Vira só uma vez para o teu vizinho e diz assim: você é dono da situação. Isso que você está vivendo aí, você continua sendo dono da situação. Cristo Jesus se fez maldito por você nessa situação também. Tem saída, diga para ele, tem saída. Aleluia, glória a Deus. Último ponto, carregando ele mesmo em seu corpo. Isso é 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Creia que a enfermidade não tem mais direito sobre o seu corpo. Ela existe, ela está no mundo, ela vai bater na porta de muita gente, mas se você abrir a porta em fé, ela vai embora. Porque em Cristo Jesus não há direito do pecado, não há direito da miséria, não há direito da enfermidade. Em Cristo Jesus nós somos inocentados, nós somos isentados em Cristo Jesus. Aleluia, alguém pode dizer amém? Diga, ele se fez pecado em meu lugar. Diga, ele me fez justiça. Diga, ele se fez miserável em meu lugar e me fez próspero. Diga, ele se fez doente em meu lugar e me fez saudável. Alguém grite aleluia. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões, presta atenção, vocês estavam pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado, diga, foi cancelado, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Colossenses 2, do 13 a 15, Cristo Jesus zombou dos inimigos, Cristo Jesus se riu dos seus inimigos, Cristo Jesus olha para a situação que você está com medo e ele ri, porque ele sabe que ele já venceu. Ele agora está olhando para você e diz assim: ri também, porque você já venceu. Josué e Caleb disse que a terra tinha muitas dificuldades, tinha gigantes, mas se o Senhor tinha falado com eles, eles iam destruir aqueles gigantes como quem come pão. Até quem não tem dente come pão, gente. Não importa qual seja a situação, vai ser como comer pão, segundo Josué e Caleb. Você acredita nisso? Você acredita na promessa do Senhor para a sua vida? Eu quero que você abra em João capítulo 3, versículo 14. Eu quero ir para o final. João capítulo 3, versículo 14. Eu comecei falando sobre a serpente no deserto. Eu mostrei tudo que ela causou e tudo que Cristo desfez. E eu vou agora no ápice do que é feito por Cristo Jesus, João capítulo 3, versículo 14. Essa passagem vai se referir lá a Números 21, do 7 ao 9, que nós lemos, 7 e 8. Essa passagem é Jesus explicando sobre a serpente no deserto, sobre o que aconteceu com aquela haste que Deus mandou levantar. Olha que coisa tão interessante. A palavra do Senhor fala dessa maneira. E do modo, versículo 14, que Moisés levantou a serpente no deserto. Vocês lembram que eu falei no início sobre isso? Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Meu Deus do céu, versículo 16, pois Deus enviou o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17 é muito bom. Como diz os mineiros, morei lá há muito tempo, é bom demais da conta sua. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Cristo não entrou na sua vida para condenação. Cristo não entrou na sua vida para dizer que você não tem direito.
Pessoas ficam, será? Gente, a gente recebe no nosso escritório tanto e-mail, tanto pedido de oração. As pessoas não têm problema em acreditar que Deus pode fazer. Elas só não acham que Deus os escolheu. Acha que porque a gente ora por cura e acontecem uns milagres, que a gente convença. Fale com Deus para Deus fazer algo especial para a pessoa. Eles acreditam mais ou menos assim. Quando a Bíblia não fala assim. Nós, em Cristo Jesus, temos que levantar sabendo, eu fui escolhido. Deus me escolheu para o melhor. Não é, oh Senhor, veja a situação. Oh, o que tens para... Não, a tua palavra fala que o Senhor me libertou. A tua palavra fala que eu fui próspero, eu me torno próspero em ti. A tua palavra fala que eu sou curado, Senhor. Então eu creio e confirmo que está escrito. Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou perdoado, eu não aceito nada diferente. Aí tem gente que as coisas ruins acontecem, eles olham para Deus e fazem, mas Deus, eu imagino, isso é imaginação. Deus fazendo, mas filho. As pessoas não sabem com quem reclamar. Quando o produto dá defeito, você volta na loja que te vendeu o produto. Aí se ele não acertar, você vai lá no Procon. Deus não dá nada com defeito. Mas alguém pode, no meio da tua bênção, tentar colocar defeito. Esse alguém não é Deus. Gente, Deus, além de ser o que te dá o produto, Ele é o nosso Procon. A gente não vai chegar e denunciar Ele ao Procon. Mas Deus, não. Senhor, está vendo o diabo, né? Não tem autoridade nenhuma. Aí o Senhor diz assim, coloca a mão sobre o enfermo. Dá uma ordem em meu nome, tudo bem. Usando a lei do Procon celestial, espírito de enfermidade desaparece, todo mal desaparece, e ele bate em retirada. Alguém está compreendendo alguma coisa aqui nessa noite? Alguém está sendo edificado nessa noite? Aleluia! E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus disse, eu serei erguido, eu serei levantado, do mesmo modo que aquela serpente. Lembra que foi levantada uma serpente de bronze? Deixa eu te explicar o que aconteceu. Primeiro eu vou te explicar uma coisa que eu fui estudar agora em Israel um tempo desse. Passei uns dias lá e achei muito interessante aprender isso. Quero compartilhar com vocês. Jesus, ele foi erguido num lugar chamado Gólgota, ou Monte Caveira. Na sexta-feira, às 3 da tarde, Jesus, ele expira e morre na cruz do Calvário, num lugar chamado Monte Caveira, ou Gólgota. Esse lugar é um pedaço de montanha, antigamente tinha aproximadamente 16 metros dele para o chão, onde era uma passagem que vai para o portão, ou pela região que vai para a Síria, no lado leste de Israel, Jerusalém. Hoje em dia lá tem, tudo é construído um em cima da outra, tudo e tal. Hoje tem uns 8 metros, 9 de altura só, porque eles vão construindo em cima, e tem lá uma estação de ônibus, tudo é um lado árabe. Eles até agora botaram um cemitério lá em cima e botaram uma frasezinha exatamente onde Jesus acredita que morreu, diz assim, Maomé não tem filho, Alá não tem filho e Maomé é o seu profeta. Botaram justamente onde Jesus, segundo a tradição cristã, a geologia e a geografia no histórico, a gente acredita que foi. E ali onde Jesus morreu, é muito interessante porque, não sei se você lembra, abra em Gênesis 22:8, eu falei sobre isso na primeira vez que eu vim aqui. Gênesis 22:8 é a resposta de Abraão para o seu filho, quando Deus pediu Isaque como sacrifício. E a partir do versículo 1, o Senhor vai falar que vai querer o filho de Abraão. E no versículo 2 ele começa a narrar uma coisa muito interessante. Se você perceber, ele não vai dizer assim, vai ao Monte Moriá, ele não diz isso. Ele estava na região sul de Israel, uns 90, 100 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos. E Deus falou assim, vai às terras de Moriá, veja no versículo 2. Ele diz, vai lá, você vai encontrar uma das montanhas ou dos montes e vai entregar o seu filho. A partir do versículo 2 começa a narrar isso, diz que eles foram.
No versículo 6, ele deixa o pessoal tudo, que diz que vai voltar. E no versículo 7, o filho pergunta: pai, nós temos aqui o sacrifício. Versículo 7. Nós temos tudo aqui, mas nós temos aqui tudo para o sacrifício, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro para o holocausto? Aí versículo 8, Abraão vai dar uma resposta maravilhosa. Ele diz assim: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Ele começa dizendo isso. No versículo 14, esse lugar se tornou Deus é provisão, ou Jeová Jirê. Não é assim? Vocês conhecem, todo mundo conhece essa passagem. Essa passagem, eu tenho estudado bastante sobre isso, e eu queria entender mais um pouco. E uma das coisas que eu entendi muito claro quando fui lá, foi a questão geográfica, que fala muito para nós. E eu fui perguntar, fui ver com judeu, com árabe, com o pessoal sobre a geografia do lugar, como era antigamente. Esse Monte Caveira e as terras de Moriá é a região de Jerusalém. A parte de Sião, e que teria supostamente o Monte Moriá, que se chama, é ali onde tem aquele templo, aquela mesquita. Quantos já viram que tem um negócio dourado? Né? Aquela é o Domo da Rocha, que tem aquele negócio bonito assim. Ali era o templo antigo de Salomão. E ali tem uma pedra que acredita, tanto que Maomé, eles acreditam que Maomé foi dar uma visita no céu, que não é verdade. E tem outra coisa que eles acreditam, que a gente sabe que ali Isaac seria sacrificado, mas Deus enviou um cordeiro substituto. Vocês lembram disso? Deus proveu para si um cordeiro. Vocês estão lembrados disso? Só que o interessante é que hoje a cidade, na época de Cristo Jesus, ela já era murada. Na época de Abraão, os muros não haviam sido erguidos. É muito mais atrás. Lá em Israel, quando você for lá, você vai ver uma coisa muito interessante. Tudo é feito com pedra. Eles arrancam a pedra do chão e faz a casa. Antigamente, aquela região montanhosa, os montes de Sião, tanto o Calvário, como o Monte Moriá, separados mais ou menos por 600 metros, era uma única montanha. Que eles, para fazer os muros, eles foram cortando, e era uma pedreira. Tanto é que o lugar da caveira só se tornou com a cara de caveira, porque eles foram quebrando a pedra. E ali o Monte Calvário, onde tem os túmulos, e o Moriá, era tudo uma montanha só. O lugar onde Deus enviou um cordeiro para substituir a morte de Isaac é o mesmo lugar em que Deus enviou o seu cordeiro, Jesus Cristo, para substituir a nossa morte. E pasmem, que hora Jesus morreu? 3 da sexta-feira, a hora nona. A oração da hora nona é forte, né? O pessoal diz. Culto das irmãs da hora nona. As irmãs do coque da hora nona, na sexta-feira. É verdade, sexta-feira forte. A tradição mandava que na época da Páscoa, na sexta-feira, às 3 da tarde, dentro do templo, um cordeiro fosse imolado pelo povo. No mesmo horário em que Jesus estava morrendo um cordeiro dentro do templo. Mas eles estavam querendo sacrificar Isaac, quando Deus já havia mandado o cordeiro substituto. Veio para o que era seu, mas os seus não aceitaram, então mandaram ele morrer fora da cidade. Deus estava dizendo com o sacrifício de Cristo Jesus: não é o seu sacrifício mais, não é o que você reluta em fazer. O seu é religioso, o seu cumpre regras, o meu é eterno. Aceita o meu e você receberá justiça, paz e alegria. Preste atenção, diga: foi por mim. Eu vou terminar com isso. Eu quero chamar o grupo de louvor para vir aqui. Cristo Jesus na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que Ele derramou o seu sangue. Cristo Jesus é o cordeiro substituto. Diga: Deus proverá para si. De uma vez eu dei um exemplo sobre isso aqui, que Deus proveu para nós. Mas eu quero falar agora
sobre Deus proverá para si, eu vou só falar uma coisa antes de entrar no que eu vou terminar. Você nunca, só se for Jesus você atende, você nunca pensou nessa frase, Deus proverá para si? Alguém pode dizer se pensou ou não? Porque assim, os pecadores éramos nós. O sacrifício foi pedido a Abraão. Deus proverá para si. Você nunca pensou nisso? O que eu tenho a dizer para vocês é, primeiro eu vou fazer uma pergunta. Alguém aqui já recebeu uma palavra do Senhor? Tem certeza, Deus falou comigo de algo que é maior do que você pode fazer. Quer seja em qualquer área da sua vida, que Deus colocou no seu coração, quer seja na vida secular, ministerial, qualquer coisa, existe alguma coisa que Deus colocou como promessa no seu coração, que é maior e você sabe, eu não tenho condições naturais de fazer. Deixa eu levantar minhas mãos para você ver que eu também sou gente. Deus colocou algo grande demais dentro de você. Ele colocou em Abraão. E ele falou, Deus proverá para si. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que se foi Deus que colocou no seu coração, se foi Deus quem falou com você, a conta nunca foi sua. Por isso que você não tem condições. Deus está dizendo, eu vou providenciar, porque a partir do momento que eu te prometi, eu me torno devedor. E eu nunca deixo uma conta sem pagar. O que Deus falou ao seu coração, o que Deus falou à sua vida, por maior que seja, Ele nunca pensou que era você que ia fazer. Ele falou, eu vou providenciar, porque sou eu que vou fazer. Porque sou eu que vou fazer. Fique de pé nesse momento. Cristo Jesus na cruz do Calvário derramou o seu sangue. E eu quero te dizer uma coisa. O pecado ainda vive na terra. Está no nosso corpo. O veneno continua. Eu não entendo como. Mas nós temos algo em nós mortal. Não era nem para estar aqui. Nós já passamos da morte para a vida. Nós não tínhamos direito de estar vivos por causa do pecado. Fomos envenenados. E quem era envenenado caía morto. Mas quando Cristo Jesus derramou o seu sangue, quando a Bíblia diz que Ele se fez como a serpente, Ele foi levantado como a serpente. Por que Jesus se fez como a serpente? Vocês já viram o que é que a pessoa recebe ou precisa quando ela é picada por uma cobra? Ela precisa de um antídoto. Ela precisa de soro antiofídico. Como é que nós produzimos isso? A produção de um soro antiofídico, a pessoa pode ser picada, ela vai morrer, mas se ela tomar o antídoto, ela ia morrer, mas não morre mais. Agora, ela não pode tomar qualquer antídoto. O antídoto tem que ser selecionado para o tipo de veneno. Por isso que Jesus deveria assumir o mesmo pecado que o nosso. Não podia ser diferente. Ele tinha que ser exatamente o nosso substituto. A produção de um soro antiofídico dá-se através da reação de um sangue puro. As pessoas acham que o antídoto vem do veneno. Não. O veneno causa uma reação no sangue puro. Se você for ao Instituto Butantan, você vai ver que tem cavalos que eles pegam, injetam esse veneno de uma cascavel, por exemplo, e o sangue do animal forte e puro, ele começa a reagir instantaneamente e produz anticorpos para combater as toxinas venenosas. E aí elas são extraídas, os anticorpos são extraídos e passam a ser o que nós chamamos de antídoto. O sangue é quem reage contra o veneno. É interessante saber que cada tipo, quando eu falei para você, o tipo específico do veneno, ao tocar num sangue puro, vai produzir um antídoto para aquele mesmo veneno. Preste atenção, Cristo Jesus, Ele assumiu
quando ele é colocado como a serpente no deserto. Ele assumiu o veneno, ele foi colocado como se fosse uma serpente. O veneno veio sobre o Cordeiro de Deus. O veneno foi colocado e injetado no Cordeiro de Deus. Aquilo que matava, ao invés de matar, produziu a maior vida que esse mundo pôde ver. Ao tocar no sangue precioso de Cristo Jesus, os anticorpos celestiais do seu sangue começaram a reagir. O sangue puro começou a reagir. A Bíblia diz que o sangue de Caim fala, mas o sangue de Cristo Jesus fala muito mais. E sabe o que é que o sangue... Eu sempre fico pensando, quando a Bíblia diz uma coisa, eu penso. A Bíblia diz que o sangue de Cristo clama, que o sangue de Cristo fala. O que é que o sangue de Cristo fala? Diga, o sangue está sobre mim. Diga, eu estou marcado por esse sangue. Diga, eu estou coberto por esse sangue. Diga, o veneno não tem poder sobre a minha vida. Diga, o sangue de Cristo é o antídoto. Diga, ainda que fui envenenado, ainda que deveria morrer, foi neutralizado o poder do pecado pelo sangue de Cristo na minha vida. Eu imagino o sangue de Cristo que ele clama. Acredito que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, lá no finalzinho: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Cristo Jesus com o seu sangue nos redimiu da maldição da lei. Cristo Jesus nos redimiu da doença, do pecado e da miséria. Você tem um antídoto. Se você clamar pelo sangue, o sangue clama por você. O sangue de Cristo te liberta de todo o pecado, de toda a enfermidade. Mas eu pequei, mas eu fiz algo errado. O sangue dele, quando é recebido e quando você pede, pelo seu sangue, reconhece o seu erro, a Bíblia diz que basta olhar. Aquele que deveria estar morto vive, por causa do sangue do Cordeiro. Vencemos a maldição da lei pelo sangue do Cordeiro que está sobre nós. Diga, eu fui marcado pelo sangue do Cordeiro. Feche os seus olhos e diga, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. O teu sangue me protege, o teu sangue me curou. Aleluia. Eu quero pedir nesse momento, se tem alguém com qualquer sintoma de enfermidade, sai do seu lugar aqui. Vamos clamar pelo sangue nesse momento. O sangue neutraliza o poder da enfermidade no seu corpo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. O sangue tem o poder de neutralizar. É só você clamar agora por Cristo Jesus, o seu sangue, ele vai começar a neutralizar todo o poder das toxinas dessa enfermidade. Não importa se é câncer, não importa o que foi. Ah, mas você não sabe o que foi que eu fiz. Chega diante do sangue, chega diante do Cordeiro, para aceitar o que ele tem para você. É o momento de estar no Éden, é o momento de tocar na árvore da vida. E as folhas da árvore da vida é para curar as nações. Isso, podem vir até o canto lá, até os cantos aqui. Eu vou tocar em cada um de vocês. Nós vamos orar agora e o poder do Espírito Santo vai tirar toda dor, vai tirar todo o mal sobre o seu corpo em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pode fazer uma fila maior para ficar duas filas assim, ó. Isso. Deixa só um espaçozinho para passar no meio de vocês. O poder do Espírito Santo cura. O poder do Espírito Santo está aqui. O sangue de Cristo está neutralizando o poder de toda a enfermidade. Neutralizando. Ah, mas Senhor, faz isso por mim. Não é assim. É assim, Senhor, eu aceito. Senhor, eu recebo. Senhor, o teu sacrifício é suficiente. Senhor, a conta nunca foi minha. O Senhor é quem paga ela. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Levante suas mãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua fidelidade.